Olá, meu nome é Marcelo Bigal, eu sou neurologista com doutorado em Ciências Médicas pela USP de Ribeirão Preto, radicado nos Estados Unidos há 20 anos, e eu sou presidente de uma companhia de biotecnologia com laboratórios em Boston e laboratórios em Montreal. Eu gostaria de me dirigir aos senhores e às senhoras para discutir um pouquinho da evidência por detrás das normas públicas na epidemia do coronavírus. Diferente de outros países, o Brasil enfrenta duas epidemias: a epidemia do vírus e a epidemia da desinformação profunda e da desconstrução da informação vigente. Os senhores sabem que o diagnóstico do coronavírus requer uma prova sorológica positiva, o teste para o coronavírus. Quando o teste é feito, existem duas possibilidades quando ele vem positivo. Se o paciente tem sintomas e o teste é positivo, então esse é um indivíduo acometido pela doença, ele é um indivíduo sintomático. Quando o teste é positivo na ausência de sintomas, nós temos um portador assintomático. É muito importante detectar o portador assintomático, porque ele não tem sintoma, mas transmite. Na ausência do teste, nós diagnosticamos o coronavírus presuntivamente em indivíduos com síndrome respiratória aguda e edema pulmonar intenso, que é bastante característico do vírus. De qualquer maneira, o teste oferece uma informação fundamental para a política pública. E eu gostaria de, então, pedir para que a minha esposa mostrasse a tabela epidemiológica que traz os dados em tempo real. E eu gostaria de discutir alguns pontos com vocês. Nós estamos falando aqui isso aqui é atual às 7 horas da noite do dia 10 de abril. Os senhores vejam que nos Estados Unidos, aqui, houveram apenas hoje 32.700 casos novos, 32.700 casos novos e praticamente 2.000 mortes. Apenas hoje nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm feito 7.652 testes por milhão de habitantes. No total, os Estados Unidos têm 2.532.000 testes que foram feitos desde o começo da epidemia, não é? Os Estados Unidos têm sido muito criticado porque 7.000 testes por milhão de habitantes não é suficientemente informativo. A Alemanha, que tem uma política pública muito mais eficiente para o coronavírus, tem feito 15.000 testes por milhão de habitantes. Portanto, está tendo uma capacidade de isolar e de controlar muito melhor. Não surpreendentemente, enquanto morreram 1.900 pessoas nos Estados Unidos hoje, morreram apenas 160 na Alemanha. A Coreia do Sul, que é considerado um país que fez esse trabalho ainda melhor que a Alemanha, tem feito 19.600 testes por milhão de habitantes. Vamos dar uma olhadinha no Brasil? O Brasil não fez 19.000 por milhão como a Coreia, 7.000 por milhão como os Estados Unidos ou 15.000 como a Alemanha. O Brasil tem feito, desde o começo da epidemia, 296 testes por milhão de habitantes. No total, apenas 62.000 testes foram feitos no Brasil, contra esses 2,5 milhões dos Estados Unidos. Esse número, para dar uma ideia, é 53 vezes menor do que a Alemanha, 25 vezes menor dos Estados Unidos, 12 vezes menor do que o Chile. Portanto, senhoras e senhores, o Brasil quem não diagnostica, não computa. Quem não faz o diagnóstico, não sabe a magnitude da doença. É como se nós extinguíssemos todos os medidores de pressão do Brasil e chegássemos à conclusão que no Brasil a hipertensão foi erradicada. Porque ninguém tem hipertensão. Claro, não tem porque não mede. Na ausência do teste, deveríamos então nos perguntar o que aconteceram com as internações no Brasil por síndrome respiratória aguda, relativa a um ano atrás. Há um ano, 3% das internações hospitalares eram por síndrome respiratória aguda. Agora, em diversos hospitais, é 80%. Houve um crescimento de 500% nas síndromes respiratórias agudas em um ano no Brasil. Essas síndromes não estão sendo computadas nos dados oficiais. De posse dessa mensagem, portanto, devemos nos perguntar:
É prudente, é lógico, é ético se propor o fim do isolamento social. Iremos realmente fazer o fim do isolamento social sem capacidade de diagnosticar, sem capacidade de identificar novos surtos, sem capacidade de localizar? A questão deve ser discutida sob o ponto de vista se o isolamento social dá resultados ou não dá resultados. A Coreia do Sul, que fez um dos isolamentos sociais mais efetivos, começando antes de 10 casos terem sido documentados ou de 10 mortes, é considerado, está nesse momento ainda em isolamento social com menos de 250 mortos. O Canadá, que tem feito um isolamento social absolutamente brilhante. Eu tenho uma companhia no Canadá, as pontes estão fechadas em Montreal, só passa quem passar por uma barreira policial. Teve 556 mortos até agora. Se nós pegarmos os Estados Unidos e olharmos o estado que fez o mais brilhante isolamento social até agora, que foi a Califórnia, fez cedo, fechou escolas cedo, todo mundo trabalhando remotamente, com um rigor absolutamente exemplar. Na Califórnia, houveram 570 mortes até agora, e apenas 12 hoje, contra as 8.000 mortes praticamente em Nova York e as 800 mortes apenas hoje. Nova York demorou, tinha muito turista, demorou para fechar o aeroporto, 3 semanas a mais até fechar as escolas. Então a questão fundamental é o isolamento social. Ele tem tido resultados exemplares nos países que o adotaram, nas localidades que o adotaram prudentemente, mesmo em países que estão tendo o teste em abundância. Qual será realmente o resultado dessa brincadeira que se propõe no Brasil, onde a epidemia ainda está 5 semanas para atingir seu pico e onde não há teste? Muito se fala que o Brasil pode fazer isso porque nós temos a cloroquina. A cloroquina pode ser usada. Senhores, a cloroquina tem alguma evidência de que ela é efetiva em alguns tipos de paciente. Não há nada errado em utilizá-la, o médico utilizá-la como último recurso quando o paciente está realmente em um estado muito ruim, porque nessa situação a tentativa vale a pena. Mas, infelizmente, os vários estudos clínicos feitos com cloroquina em pacientes moderados, em pacientes severos, falharam. A evidência da cloroquina, neste momento, não pode justificar seu uso, muito menos a modificação de políticas públicas. A cloroquina ainda, eu lhes lembro, leiam a bula da cloroquina. Ela tem efeitos cardiotóxicos em pacientes com arritmia cardíaca. Pacientes com arritmia cardíaca são mais predispostos ao coronavírus. Ela causa hipoglicemia com perda de consciência em alguns pacientes com diabetes. O diabético é mais predisposto ao coronavírus. Ela tem uma predisposição a causar retinopatia com cegueira. Não faz sentido se propor o uso dela indiscriminado até que haja uma evidência de que ela melhora em relação ao placebo. A boa notícia é de que existem estudos muito sérios sendo feitos neste momento. Existe uma companhia farmacêutica que está conduzindo 2 estudos, um com 1.600 pacientes severos em respirador, outro com 1.200 pacientes mais moderados. Os resultados devem sair em abril e maio e nós saberemos se esse medicamento é efetivo ou não. E aí isso modificará a política pública e isso talvez poderá informar a medida do isolamento. Também sabemos que estaremos preparados para o final de ano para começar a conduzir os estudos clínicos em vacina. Até o meio do ano que vem, devemos ter uma vacina efetiva para o combate do coronavírus. Então nós teremos medicamentos mais para o final desse ano, nós teremos vacina para o ano que vem. E a obrigação da política pública, portanto, é proteger a sociedade até que o avanço científico faça o seu caminho. E aí, então, a epidemia vai ser controlada, a epidemia vai ser erradicada. Eu gostaria de terminar por discutir uma falácia, uma absoluta falácia. Um dos argumentos que se usa para relaxar o isolamento social é de que ele causa penúria econômica. E a penúria econômica vai causar mortalidade, vai causar insatisfação social.
Não tem que ser assim. O isolamento social, ele está aí para, primeiro, salvar vidas, segundo, diminuir o ritmo da epidemia para que os medicamentos e as vacinas cheguem e a erradiquem. E ao governo e aos governos cabe uma constelação de políticas públicas que evite a penúria, que não faça o cidadão ter que trocar a saúde pela comida. A Inglaterra está pagando 80% do salário das pessoas para as empresas não mandarem embora as empresas, os seus cidadãos, para que os cidadãos possam fazer isolamento. No Canadá, já se abriram diversas linhas de crédito que o cidadão aplica por um telefone facilmente, por um telefone ou por online, para que a ajuda chegue imediatamente, porque o cidadão é requerido que não saia de casa. Os Estados Unidos já dedicou 2,3 trilhões de dólares de ajuda aos vários ramos da sociedade, incluindo 350 bilhões de dólares que irão ajudar o pequeno negócio, o restaurante, aquela pessoa que tem 6, 7 empregados e que não tem reservas. Portanto, a nossa demanda como cidadão não deve ser pelo fim do isolamento, mas por uma constelação de política pública que não necessariamente force ao fim do isolamento. E enquanto isso, a nossa obrigação é a grande informação, a absoluta desconfiança por uma estatística social que é mentirosa e que não está sendo feita com as ferramentas que são necessárias. E a minha recomendação para todos, e para minha família, e para os meus amigos e queridos, é que resistam, fiquem com isolamento social, usem máscara, protejam ao outro, lavem a mão, mantenha-se a higiene, tentem não tocar o seu rosto. É difícil, eu mesmo toquei meu rosto nesse pequeno período, mas mantenham-se firme. A ciência, ela vai fazer o que é necessário para que a gente vença essa epidemia, desde que ela tenha a liberdade de agir. Muito obrigado e boa atitude a todos vocês.